Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de História Antiga. Eu sou a professora Ana Gabresch e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês o capítulo 4, né, do nosso livro-texto. A gente vai dar início então à nossa unidade 4, em que vamos falar sobre cidade e cidadania no mundo clássico. Então, eu peço a vocês que façam a leitura prévia do capítulo, né, antes de assistir o vídeo. Pega uma caneta aí para fazer anotações e vem comigo. E o capítulo começa falando das cidades na atualidade, né? Como é que é a vida nas cidades hoje em dia? E aí já lança logo no início, né, logo na abertura, uma afirmação muito impactante, né? Na página 46 eu retirei essa citação, né? As cidades criam e produzem, mas também destroem e degradam. De fato, a cidade, né, a vida em cidade é uma criação muito surpreendente, né, do ser humano. Ela coincide aí com o início da chamada história, né, a transição entre a pré-história e a história. E gradativamente ao longo da história nós vamos vendo aí o desenvolvimento das cidades e também os desafios, né, que significa viver muitas pessoas vivendo juntas, né, aglomeradas no mesmo espaço, né? Ao mesmo tempo que a cidade é um local não harmonioso, né? Mas é um local de efervescência cultural, onde vários serviços estão disponíveis para as pessoas, né? Muitas vezes ela inspira confiança, mas também nós temos muitos problemas que a vida na cidade traz. Né, o problema da violência urbana tão presente aí no nosso cotidiano dos brasileiros, o desamparo, né? Tantas pessoas vivendo em situação de rua, né? As desigualdades sociais tão gritantes, a solidão, né? Das grandes cidades. Muitas vezes você vive em apartamentos em que os vizinhos moram tão próximos, mas a gente não conhece ninguém, né? A poluição que tanto nos afeta, a poluição sonora, a poluição do ar, né? Poluição das águas, as muitas doenças, né, que advêm dessa proximidade entre os seres humanos, né, os grandes surtos, né, de doenças que ocorreram ao longo da história geralmente começam em regiões muito urbanizadas e outros problemas que a gente sabe que existem nas grandes cidades. E também, gente, a cidade é um objeto de estudo para o historiador, então é interessante a gente buscar as origens, olhar para o passado para ver se isso pode nos ajudar de alguma forma. Bem, o foco nesse vídeo é falar da vida, da política e também da vida nas cidades gregas e romanas, mas é importante também a gente buscar as origens da cidade. A maior parte dos historiadores aceita, né, que os primórdios da urbanização teriam ocorrido ali na região da Mesopotâmia, onde hoje atualmente o Iraque, né, e um pedacinho do Irã. Costuma-se datar, né, esse fato aí por volta de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo. É também a data aceita para o início para o processo de desenvolvimento da escrita, né? Essa transição aí então entre a pré-história e a história. Bom, gente, nós sabemos que há outros assentamentos humanos em outras regiões do planeta, né? Talvez até bem antes que isso, mas tradicionalmente a maior parte dos historiadores traz então a região da Mesopotâmia como a primeira a se desenvolver esses assentamentos urbanos, especialmente na região sul, né, na região da Suméria. Então ali acredita-se ter surgido de fato os primeiros registros escritos e também as primeiras cidades. Em geral, durante muito tempo se adotou uma explicação econômica, tá, para o desenvolvimento das cidades. E isso talvez vocês vão ver na maioria dos livros didáticos. Pelo menos eu aprendi assim, né? E eu acho que até hoje os livros didáticos continuam com essa explicação para o surgimento da cidade.
né? Então, existe uma tradicional explicação econômica que diz que a experiência urbana resulta da necessidade dos agricultores do Neolítico, né, ali no último período da pré-história, comercializarem o excedente de produção. Ou seja, gente, no Neolítico, o ser humano aprende a agricultura também, né, e a domesticação dos animais. E por meio disso, ele tem muito mais alimentos. E tendo uma quantidade maior de alimentos, ele pode usar esses excedentes de alimentos, o que ele não vai comer, né, o que ele não vai utilizar, ele usa isso então em transações comerciais de troca. Ainda a gente não tem moeda, não tem dinheiro, né, então isso ocorre por meio de escambo, né, trocas. E essas trocas vão promovendo a diferenciação entre os indivíduos, ou seja, aqueles que têm mais excedentes vão acumulando, então são pessoas que vão se diferenciar socialmente também, e muitas dessas pessoas começam então a se especializar em alguns ofícios, né? Alguns no artesanato, alguns se especializam no ofício de sacerdote, de escriba, né? Nós estamos no início da escrita nesse momento. Então, a cidade vai surgir por causa dessa necessidade de trocas, por causa da especialização do trabalho. Essa é uma explicação, eu estou resumindo muito, tá, gente? Essa é uma explicação que tem um viés econômico. Mas eu quero dizer a vocês que ela tem sido gradativamente abandonada. Hoje em dia, as pesquisas mais atuais entre os historiadores trazem uma explicação muito mais ligada à religiosidade, né? Então, a explicação mais aceita atualmente é aquela que liga, então, a origem da cidade ao desenvolvimento dos templos, né? Então, as pessoas, inicialmente, vão se organizar em torno dos templos de alguma divindade. Então, esses sacerdotes, né, eles vão acabar guiando a população, né, lá nos primórdios, no começo ali das primeiras cidades, né, e esses sacerdotes vão acabar se tornando também líderes políticos. Então, os historiadores acreditam que a partir do desenvolvimento dos templos é que vai surgir também o Estado, né, as formas de governo e também o desenvolvimento das cidades. Nós vimos isso na nossa aula, na nossa live, né, no YouTube, quando falamos da relação entre as divindades e o basileus, né, na Grécia Antiga, os reis. Isso também acontecia em outras regiões do planeta, né, gente? Geralmente, algumas pessoas que têm um cargo de liderança, elas vão se colocar, se apresentar para as pessoas como porta-vozes das divindades, né? Alguém que fala pelas divindades, né? E alguém que consegue apaziguar os desejos das divindades, né? Então, antes essas pessoas eram apenas sacerdotes e gradativamente elas foram se tornando então líderes políticos. Então, essa é a teoria mais aceita hoje em dia, né? Que ao redor do templo, então foi se organizando as sociedades. Muralhas foram construídas, né, para proteger o assentamento, canais para a drenagem da água dos rios, grandes monumentos em honra aos deuses, como grandes templos no Egito, né, os zigurates, que eram templos na região da Mesopotâmia, e até mesmo as pirâmides, né, do Egito, pelo menos as primeiras, né, aquelas maiores, que foram criadas então nesse contexto aí de início da urbanização da humanidade. Bem, agora vamos dar um salto para a Grécia, né? As primeiras cidades, né, os primeiros agrupamentos urbanos vão surgir aí na região da Grécia por volta aí de 1500, 1400 a.C. Uma das civilizações mais antigas da região da Grécia é a civilização que foi chamada de cretense ou minoica. Até deixei um vídeo para vocês lá no Ava sobre isso. Mas esse não é o foco do capítulo que eu pedi para vocês lerem, né? O capítulo fala da polis, né? E aí eu coloquei aqui no plural para vocês, né, a experiência das poleis, é o plural de polis. A polis é uma experiência muito particular
da cultura grega antiga, né? E é importante a gente entender bem o que é, né? Para a gente não acabar levando nossos alunos a equívocos. As poleis, elas surgiram inicialmente na Grécia continental, né? Lembrando que a Grécia tem um território, né, que avança para o mar e é formado por centenas de ilhas, né? Então nós temos poleis na região continental, nas ilhas do Egeu, no litoral da Ásia Menor, né? Que elas começam a se desenvolver então a partir do século VIII, que é antes de Cristo, tá, gente? Século VIII antes de Cristo. No momento onde os regimes monárquicos vão desaparecendo de forma gradual. Nós vimos na aula, na nossa live no YouTube, né, que os períodos mais recuados da história da Grécia, nós temos a monarquia, né, tal como a gente vê nas obras de Homero, né, na Ilíada e Odisseia, é recheada de reis, né, o rei, né, como é descrito em Homero, ele se chama Basileus, né? E gradativamente essa monarquia vai desaparecendo e vai dando lugar então a outras formas de governo, tá? E os reis, eles gradativamente vão perdendo seu poder e nas principais cidades gregas, mas nem todas, tá, gente? Esparta, por exemplo, né, é uma exceção. Esparta sempre foi monárquica. Na verdade, a gente chama a Esparta de diarquia, porque na verdade sempre governaram ali 2 reis. Também no norte da Grécia, né, algumas regiões famosas como a Macedônia, né, de lá nós temos aí é lá que nasceu o famoso Alexandre o Grande, né, também são regiões que sempre permaneceram monárquicas, né, nós não temos aí a experiência da polis, tal como a gente vai ver como ela é. Então, afinal de contas, professora, o que é polis? Polis é uma comunidade que se autogoverna, pode ser entendida como comunidade cívica. Ou seja, gente, é uma cidade em que há participação efetiva do corpo de cidadãos, né, na condução dos assuntos da cidade. Né? As decisões, né, a gestão da cidade é tomada pela coletividade de cidadãos. Então, pessoal, polis não é a mesma coisa que democracia, tá? Existiam polis com outros tipos de governo, né, formas de governo. Existia a polis democrática, como foi Atenas, mas existiam polis aristocráticas, existiam polis monárquicas. Então, polis não tem a ver com regime de governo, tá? Mas sim com uma experiência muito inovadora, né, criada ali pelos gregos antigos, em que o corpo de cidadãos, né, as pessoas que vivem na cidade, é que decidem os rumos da política, né, decidem como essa cidade vai ser gerida. Lembrando, pessoal, que o corpo de cidadãos é muito limitado, né, na Grécia Antiga. Isso eu vou falar um pouco mais à frente, né, mas em geral, cidadãos eram pouquíssimas pessoas, né, eram consideradas cidadãos na Grécia Antiga. Tradicionalmente, a gente vê isso muito em livro didático, né, traduzirem polis como cidade-estado. Mas não é um termo muito adequado para falar da polis, porque não dá conta de toda a sua complexidade, né? Porque leva o nosso aluno, né, induz nosso aluno ao erro, ao pensar que a polis é somente a cidade, né? Somente o núcleo urbano. A gente às vezes tende a fazer essa confusão, né? Confundir cidade só com a parte urbanizada, mas a polis é uma estrutura em que há uma integração entre a área rural, né, que os gregos chamavam de cora, e a área urbana, chamada de asti. Né? Então, grande parte, inclusive, da população da polis ateniense vivia na área rural. Pouquíssimas pessoas viviam na área urbana. Existiam polis, por exemplo,
que nem área urbana tinha, né? A grande parte das pessoas viviam na zona rural, né? O exemplo da polis espartana, né? Que era essencialmente rural. Uma outra explicação equivocada que aparece muito nos livros didáticos, eu acho que você aprendeu assim, eu também aprendi assim, e é triste ver que mesmo tanto tempo, né, com tantas pesquisas atualizadas, o livro didático continua reproduzindo a ideia do determinismo geográfico, propagando essa ideia que já foi abandonada há muito tempo. Gente, é para explicar por que a Grécia ela é cravejada de tantas cidades autônomas, né, de tantas poleis. A Grécia de fato não foi um império, né, assim como o Império Romano, unificado. Né? Nós não temos um Império Grego com uma capital, Atenas não é a capital, né, na Grécia Antiga. Nós temos várias cidades, várias poleis independentes entre si, né, cada um com seu regime de governo diferenciado. E muitas delas com características bastante diferentes. Por isso que alguns historiadores até questionam essa ideia de civilização grega, que não havia de fato. Questiona-se também a ideia de uma Grécia, né, sendo que os antigos, né, que ali viviam não se consideravam gregos. Não havia essa ideia de que eles pertenciam a uma entidade maior, né? Cada um se identificava com a polis que habitava, né? Que vivia. As pessoas se consideravam muito mais atenienses, coríntios, espartanos do que gregos. Então, isso pesava muito mais. Bom, tradicionalmente nos livros didáticos, né, costuma ter aquela explicação, né, que a polis tenha nascido entre os gregos, resultado de um determinismo geográfico, ou seja, porque a Grécia tem um relevo muito montanhoso, né, o que dificultava as comunicações entre as comunidades, isso isolava as pessoas, tendo levado então devido a esse isolamento, as pessoas desenvolveram esse tipo de organização social muito peculiar, né, que não existia em outras regiões do mundo ainda. Então, como eu disse para vocês, isso é rejeitado, né? Em primeiro lugar, outras regiões do mundo que eram também montanhosas não desenvolveram polis, então por isso que a gente chama de determinismo geográfico, né? O território, o espaço não determina, não impõe a ação dos seres humanos, né? Obviamente que a presença de rios, a presença de montanhas certamente influencia sim, né, na vida dos seres humanos, mas não nos obriga a agir da mesma forma, tá, em todas as regiões do mundo. Ou seja, não é uma fórmula, né, que vai funcionar em todas as regiões, né? Além disso, poleis, né, se desenvolveram em regiões onde as comunicações eram fáceis, como ali na região da Ásia Menor, né, onde fica hoje a Turquia. Ali se desenvolveram várias cidades gregas também, várias poleis, porque houve um movimento de colonização, né, entre aspas, de pessoas vindas da Grécia que se estabeleceram então por vários problemas, né, faltas de terras, então foram se estabelecer ali na região das costas da Turquia. Então, gente, em vez de pensar que é o espaço, né, são os fatores geográficos que determinam a vida do ser humano, a gente pode pensar muito mais nas circunstâncias históricas que eram propícias, então, para o nascimento da polis nesse momento. E o capítulo nos traz também as principais estruturas, né, espaciais da polis, né, em geral. Tá? Em geral, a maioria das polis gregas possuía essas estruturas. Tá? A ágora, né? Vou falar detalhadamente de cada um, tá? A ágora, a acrópole, a cora nós já vimos, né? Que é a zona rural, né? E o porto, obviamente, nas cidades que são próximas ao mar. E aqui eu trago para vocês, gente, uma representação moderna, né? Uma representação artística de como seria o espaço da ágora. A
ágora é o local de reunião do corpo cívico, né? Ou seja, o conjunto de cidadãos se reuniam ali para deliberar, para debater. Algumas pessoas, né, como aqui na representação, se colocavam à frente, né, para fazer propostas, né, e a população não, né, os cidadãos, lembrando que nem todo mundo era cidadão, né, os cidadãos então eram convocados a ouvir essas pessoas que tinham assuntos, né, a debater e a votar, então, se aceitavam ou não o que era proposto para a gestão da comunidade. A ágora, então, é um espaço de reunião, mas é também uma praça, também vocês podem ver como traduzido em alguns livros, como praça do mercado. De fato, também ocorria havia trocas também nessa região, parecia uma feirinha mesmo, tá, gente? Faziam barraquinhas ali, né? Então objetos eram comercializados também na ágora. E aqui é uma foto atual, tá, gente, das ruínas, o que sobrou então da ágora na cidade de Atenas, né, que hoje é a capital do país chamado Grécia. Né? Então veja que não é um espaço tão pequeno, né? Mas também não é tão grande. Aí você pode pensar, nossa, professora, mas todos os habitantes da cidade se reuniam aqui para decidir, tomar as decisões em relação à cidade? Sim, gente, lembrando que era a comunidade cívica, né? O corpo de cidadãos. Então, as pessoas que são consideradas cidadãos, eu vou falar um pouco mais à frente, na prática eram poucas pessoas, né? E nem todo mundo ia também, né? Porque se ausentar dos seus trabalhos, né? Geralmente os debates duravam mais que um dia, né? Então, se ausentar do seu trabalho e perder um dia de trabalho era bem difícil, né? Então, aqui são as ruínas da Ágora em Atenas. E como eu já disse para vocês, que eu não perco uma oportunidade de mostrar uma fotinho aí do meu estágio em Atenas. Aí uma fotinho na época que eu pintava o cabelo ainda, de mim nas ruínas da Ágora ateniense. Outra estrutura presente em quase todas as poleis gregas e também nas regiões fora da Grécia, né, mas com habitantes gregos, é a Acrópole, né, também chamada de, a gente pode traduzir como cidade alta, né, na Acrópole, então uma região assim um pouco mais alta na cidade, né, onde eram erguidos os templos das principais divindades cultuadas pela população. Essa é uma foto também atual da Acrópole de Atenas, que é a mais famosa, né, da Grécia, a mais preservada, né, gente? Acho que vocês já devem ter visto essa foto em algum lugar. Aqui nós temos um dos templos mais famosos, né, da Grécia, que é o Partenon, né, em honra à deusa Atena Partenos. Né? Atena é a deusa protetora da cidade, né? Tem o mesmo nome, né? Atenas. E Partenon significa virgem, né? Então é um templo dedicado a Atena, a deusa Atena Virgem. Né? E aqui tem vários monumentos interessantes aqui em cima, né? Dentro desse Partenon nós tínhamos uma imensa estátua, né, da deusa Atena em ouro, só que ela foi perdida na antiguidade mesmo, né? Não se tem notícia do paradeiro dessa grande estátua que havia aqui dentro. Aqui embaixo nós temos um grandioso teatro também, o anfiteatro de Herodes Ático. Não é o Herodes da Bíblia, tá, gente? É outro Herodes. Também era um nome muito comum na antiguidade, tá? Aqui é uma reconstrução artística, né, atual de como os artistas, né, imaginavam a partir do relatos literários, né, da antiguidade, de como seria a Acrópole ateniense. Né? Então é uma reconstrução artística mesmo, né? Subia por aqui, que nós temos o Propileu, que é um templo aqui de entrada, vários outros templos, e aqui é o principal, né? O templo da deusa Atena.
né? E com aquela estátua de ouro que eu mencionei. Como não poderia deixar de ser, trouxe também uma fotinho aqui de mim junto ao Partenon, né? As ruínas do que sobrou, né, do Partenon. E é interessante que o Partenon ele estava de pé até mais ou menos século XVIII. Ele estava quase completamente inteiro, mas houve uma explosão, né? E por isso que ele está bem destruído por causa dessa explosão que aconteceu já na época contemporânea. Perdoem o excesso de fotos, mas não posso deixar de mostrar que também na Acrópole Ateniense nós temos um outro monumento muito famoso, fica logo atrás do Partenon, que é o Erechtherion. O Erechtherion é um templo em homenagem a um rei mítico, né, de Atenas, chamado Erecteu, e é nele que nós temos aquela estrutura muito famosa, né, de quem gosta dos filmes dos desenhos do Hércules, né, que são as cariátides, né, que são essas colunas em formato de mulheres, né, são colunas, estátuas muito belas. Aqui são, infelizmente, são réplicas, né, as verdadeiras estão abrigadas dentro do Museu Arqueológico de Atenas. Além dos aspectos espaciais, né, geográficos da polis, temos que falar também dos aspectos políticos, que eram muito peculiares também, né, gente? É muito diferente isso que se desenvolveu na Grécia nesse momento, muito diferente da situação política ao redor, né, nos reinos, nos impérios ao redor da Grécia. Então, na polis vai se desenvolver uma estrutura muito inovadora, que é a Assembleia de Cidadãos, é chamada de Eclésia, né? A Assembleia de Cidadãos se reunia na Ágora, né? E as pessoas então eram convocadas para ouvir as propostas, né, dos magistrados, dos governantes, aquelas pessoas que eram eleitas, né, para representar os cidadãos. E as pessoas então opinavam, elas votavam se eram a favor ou contra as decisões. Então a Assembleia era aberta à participação de todos os cidadãos. Nós também tínhamos na polis um conselho. O conselho geralmente escolhia algumas pessoas, em geral eram as pessoas mais velhas, por isso que era chamada de gerúsia. Gerúsia reunia então, ou Gerúsia, né, reunia as pessoas mais idosas, né, e muitas vezes esse cargo era vitalício, ou seja, a pessoa ocupava até a sua morte. E também temos na polis as chamadas magistraturas, né, são os cargos, se a gente fazer uma comparação meio grosseira, né, com cargos do executivo, né, pessoas que então, a partir das decisões que eram tomadas na Assembleia, executavam então a gestão da cidade. Geralmente essas pessoas ocupavam os cargos durante um ano somente e eram eleitas para isso. Como nós vimos até agora, gente, a polis ela tem essa característica, né, de participação direta do cidadão na política. Então, novamente, eu repito, não confunda a polis com democracia. Em Atenas havia, assim, no século V, a democracia foi uma realidade que durou muito pouco também em Atenas, né? Mas outras regiões não tinha. E mesmo assim nós temos participação dos cidadãos na política, né? Quer dizer que na polis as pessoas se reuniam para decidir os rumos da gestão da cidade. Nós não temos nesse momento separação entre executivo, legislativo e judiciário. Um mesmo cargo poderia executar tanto funções judiciais como funções executivas. Então, não tem essa separação tão clara como a gente tem hoje. Isso é muito fruto do iluminismo após a Revolução Francesa, né? E também um outro ponto muito importante, vocês nunca devem esquecer, é que não tem separação entre religião e política, em nenhum aspecto. Nós já falamos isso na nossa live do YouTube, né? O mundo da antiguidade, não só na Grécia, mas também em Roma, o mundo clássico, ele é imerso dentro da sacralidade. Então, não existe muito essa ideia de um Estado que é laico, né? Quase sempre
quase sempre a religião vai influenciar na tomada de decisões políticas, se vai, por exemplo, qual o dia propício para os deuses, né, para começar a construção de uma ponte, começar então a drenagem de algum canal, de alguma coisa. E novamente, né, pessoal, essa polis não está associada a nenhum tipo de regime de governo específico, poderia ser dos mais variados tipos. Como eu disse, em Esparta nós temos uma monarquia com 2 reis, né, uma diarquia. Em outras regiões nós temos a aristocracia, né, a aristocracia controlando a polis. A aristocracia se refere ao governo dos aristói, né, aqueles que são considerados melhores, pessoas que de alguma forma acreditam ter serem privilegiados, serem diferentes do restante da população, né? O que a gente chama de nobreza, né? Aquelas pessoas que têm vários privilégios por nascimento, né? Oligarquia, então havia polis que eram oligárquicas, ou seja, um pequeno grupo de pessoas que controlava a cidade, não necessariamente precisavam ser nobres, mas podiam ser pessoas, por exemplo, que tinham enriquecido com comércio, pessoas então mais ricas, ou então existiam polis democráticas, como foi o caso de Atenas, que acho que Atenas é quase que uma exceção. É interessante como a gente estuda na escola, né, somente Esparta e Atenas, mas quando que Atenas, por exemplo, é uma exceção da exceção, né? Atenas tem uma realidade, né, de polis que é muito diferente do restante da Grécia, mas a gente estuda mais na escola devido à abundância de fontes escritas. Bom, gente, como eu já falei várias vezes, o corpo cívico da polis grega é muito limitado, né? Mulheres não podem participar da política, né? Mulheres não são consideradas cidadãs, elas não vão à ágora para votar, para tomar decisões. Crianças também, né, gente, totalmente excluídas. Escravos também, de forma nenhuma, são considerados cidadãos. Estrangeiros, né, pessoas que não são de dentro da cidade, olha só, né, pessoas de outras cidades dentro da Grécia mesmo já eram considerados estrangeiros, né, todas essas pessoas são excluídas da política. Então vocês veem que uma parcela grande da população que habita a polis não pode tomar decisões pela comunidade, né? E outra coisa que o texto chama atenção e é importante vocês conhecerem também é o sistema do cidadão soldado, né? O cidadão camponês soldado. Ou seja, isso vai funcionar para Roma também, mas em Grécia e Roma, o indivíduo ele deve atuar na política, né? Uma pessoa deve ser cidadã, né? Essa pessoa deve ser prover os próprios sustento da família. Grande parte das pessoas vivia de fato da agricultura. Poucas pessoas que poderiam se abster de trabalhar o campo, né? Trabalhar no campo, senão não tinham o que se alimentar. E também essa mesma pessoa é obrigada a defender a sua cidade. Então não tem a ideia aqui, pelo menos nesse período mais recuado que a gente está estudando aqui, que é o período clássico, não tem uma ideia de exército profissional, ou seja, aquela pessoa que se inscreve lá no exército e ela só vive disso, essa é a profissão dela. Na maior parte do ano, o homem, né, o habitante da polis, ele está lá cuidando da sua terra, cuidando da sua roça, né? E se caso a cidade, né, a polis, entrasse em conflito com outra polis ou com um inimigo estrangeiro, aquele mesmo camponês, ele deve se colocar, não, então, de se prontificar para defender a sua cidade. E o texto também vai falar da situação de Roma, né? E eu trouxe um mapa aqui para vocês, para a gente... É sempre importante trabalhar com mapas, né? Eu deveria até trazer mais para vocês também.
né? Para vocês entenderem melhor essa diferença entre cidade de Roma e Império Romano, né? A princípio, né, gente, existem pessoas vivendo aqui na cidade de Roma desde muito tempo, né? Desde a pré-história tem pessoas vivendo aqui na região, né, onde vai surgir a cidade de Roma. Mas a Civitas, né, como é chamada, ela só vai surgir ali por volta do século VIII a.C., que é uma estrutura semelhante a tudo isso que nós estamos explicando a respeito da polis. Então, os romanos também vão desenvolver uma estrutura semelhante à polis grega. Né? Inicialmente, então, nós temos aqui, né, aqui é a Península Itálica, né, a região onde hoje é a Itália. Inicialmente, nós temos aqui os romanos, né, vivendo aqui nesse pequeno pontinho, né, que é onde é Roma, cercado, então, de vários outros povos, tá, gente? Nós temos os ecos, oscos, samitas, úmbrios, ilírios, e a principal civilização aqui, que é vizinha, né, dos romanos, são os etruscos. Inclusive, dentro da cronologia da história política romana, nós temos um período de dominação, então, de reis etruscos aqui na cidade de Roma. A fase mais antiga, então, da história política de Roma seria, então, no início nós temos uma realeza, e aí esse período lá, esse período entre século VIII até o século VI antes de Cristo, é envolto em muitas lendas, né? Então é uma mistura aí de lendas com história, então tem muitas dúvidas a respeito desse período, né? O período chamado de realeza, em que havia então monarquia na cidade de Roma, e alguns desses reis eram então de origem etrusca, então não são o mesmo povo que os romanos. Aí tem aquela história lá do Rômulo e Remo, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que foram alimentados pela loba, então fundaram a cidade de Roma, né, por volta aí do século VIII. Isso tudo tá muito envolto ainda em mito, né, gente? Mas, mais concretamente, a gente sabe que no ano de 509 a.C., nós temos a inauguração da República, né, um novo regime de governo, né, na cidade de Roma. A República, do latim res publica, né, coisa de todos. A ideia, então, de que a cidade ela deve ser gerida por todos, né? É um momento, então, que os cidadãos, lembrando que é o mesmo que acontece lá na Grécia, né, uma parcela pequena da população, que é chamada cidadã, né, se apoderam da cidade, essa cidade que antes estava na mão dos reis. Muitos desses reis eram membros da aristocracia. E agora, semelhante ao que aconteceu na Grécia, nós vamos ver acontecer também aqui em Roma, né? Vai se desenvolver uma estrutura muito também inovadora para a época, né? Em que os cidadãos se colocam responsáveis, então, pela gestão da cidade. Nesse momento, Roma vai se tornar uma civitas, né? Governada pelo populus, né? O populus não pode ser traduzido literalmente como povo, né, população, porque povo e população engloba todo mundo que vive num território. Mas aqui é parecido com o que a gente fala lá do cidadão grego, né? Seria um equivalente lá ao demos, né? As pessoas que são consideradas aptas para votar na assembleia, na eclésia. Então aqui a civitas é governada pelo populus, né, pelo conjunto de cidadãos. Esse é o modo que o Estado romano então vai se constituir a partir então do século VI a.C. Parecido com o que a gente viu na Grécia, a civitas também não se refere somente à área rural, à área urbana, né? Mas na verdade ela é formada por essa integração aí entre o território urbano, chamado pelos romanos de urbis, e a área rural chamada de ager ou ager, né?
Nós temos também uma característica muito importante em Roma, a soberania da lex, né? A lei, né? A lei está acima dos homens, né? Então a lei é soberana. Isso é uma grande inovação também na época, né, gente? Antes a palavra final era do rei, agora quem manda é a lei, né? A lex. E o populus, né, que eu já falei, a totalidade do corpo cívico. Então, pessoal, semelhante ao que ocorria na Grécia, nós também vamos ter a exclusão de muitas pessoas dentro desse sistema aí de autogestão da comunidade. De fato, muitas pessoas não eram consideradas cidadãs. Quem? Mulheres, crianças, estrangeiros, escravos. E em Roma ainda era pior. Havia pessoas que não estavam integradas nas gentes. Que é isso, gentes? Gentes é plural de gen, né? G-E-N. Que bem resumidamente, tá, gente? Grosso modo, explicando bem resumido, seria uma linhagem aristocrática, né? Em Roma nós temos as grandes famílias aristocráticas que são chamados de patrícios, né? E esses patrícios têm uma grande rede de clientela, né? Pessoas que se colocam sob proteção dessas famílias, desses gens, né? O plural de gentes. Pessoas que se colocavam sobre clientela, numa relação de clientela e patronato, né? Os aristocratas patrocinavam, ajudavam de alguma forma essas pessoas, né? Então haviam pessoas que não estavam nessas redes de proteção e elas também não eram consideradas cidadãos, não tinham os direitos garantidos dos cidadãos. Bom, gente, isso foi mudando gradativamente, né, ao longo da história romana. Nós vamos ter muitas guerras mesmo, né, lutas, né, conflitos. Quando eu falo luta, não estou falando só de um desejo, mas de batalhas mesmo, né, para que mais pessoas tivessem direito, né, a participar da política, a tomada de decisões, então, referentes aos assuntos políticos, militares, jurídicos da República Romana. Então, a política, durante grande parte da história romana, esteve nas mãos dessa elite de patrícios e também de plebeus. Tá, gente? Plebeu em Roma não é sinônimo de pobre, não é isso. É só a pessoa que não pertence àquela linhagem, né, aristocrática, não é um patrício, mas havia muitos plebeus que eram importantes dentro da política, né, que eles eram plebeus enriquecidos. Essas pessoas formavam a chamada nobilitas, né, que alguns livros traduzem como nobreza, né, poderia ser uma tradução, né, é aceitável. E essa nobilitas, então, em Roma, tem um poder que depende muito da sua clientela. Ou seja, quanto mais pessoas eles prestam favores, eles colocam sobre a sua proteção, mais poder essa pessoa tem. Vocês já devem ter ouvido falar daquela política de pão e circo, né, em Roma. Bom, não tinha esse nome propriamente dito, mas alguns magistrados, alguns políticos faziam isso mesmo, né? De distribuição de alimentos, promoção de eventos nos circos máximos, né? Hoje em dia chamado de Coliseu, né? Então havia lutas de gladiadores, corridas de bigas, tudo isso para alegrar, satisfazer a sua clientela, né? Pessoas que se colocavam, então, sob proteção, recebiam os favores dessas pessoas. Isso garantia bastante poder, então, aos políticos. E aguentem firme comigo aí que o vídeo já está se estendendo, mas é porque o assunto é muito rico. Mas esse aqui é o último slide, tá? Então, gente, outras peculiaridades, né, da Civitas Romana que o texto nos traz é que ainda, pelo menos no período da República, né, isso vai acontecer mais à frente no Império, não havia burocracia, né, não tinha pessoas que
concursadas, por exemplo, né, para ocupar cargos públicos. Em geral, a pessoa se oferecia, né, ou participava de uma eleição para trabalhar então nos órgãos estatais. E isso era considerado uma honra, né, um honor para a pessoa que se oferecia então. Aos poucos, né, com o passar do tempo, foi se fixando cursus honorum, que seria mais ou menos a carreira pública, né, de alguém que vai se especializando em ser político, né, em trabalhar nessas diferentes magistraturas. E aí o texto traz um quadro, né, com as principais magistraturas da cidade romana. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada lá. Não vou explicar um por um, porque senão o vídeo vai ficar ainda maior do que já está, né? Mas nós temos vários outros aí citados no texto. E só gostaria de encerrar falando das principais instituições, né, da República Romana, da cidade romana Civitas, né? Nós temos aí o Senado, a importância que o Senado tem em Roma, né? O Senado que a princípio começa com 300 membros, geralmente não, né? Tem relação com o que a gente viu lá na Grécia também, né? Parece inicialmente surge como o conselho lá da polis grega, né? O conselho das pessoas mais antigas, mais velhas, né? Os anciãos, as pessoas mais experientes da comunidade, mas depois essa regra não foi seguida, né? Então, o primeiro 300 pessoas, depois nós temos 600 com as reformas de Sila, e na época de Júlio César o Senado já tem 900 senadores, tá? Lembrando, pessoal, que não são o Império, Roma não vai ser mais somente aquela cidade pequenininha, né? Ela vai expandir-se, né, para toda a Península Itálica, depois ela vai se expandir para fora da Europa, tomando quase todos os territórios conhecidos da época, da Antiguidade. Então, o Senado Romano, na época de Júlio César, então Roma já era um império grandioso, né? E geralmente esses senadores são advindos das pessoas mais ricas e prestigiadas da comunidade, né? E a função primordial, né? O que eles tinham que fazer era gerenciar o tesouro, o erário, né? O tesouro do Estado, né? Todas as riquezas do Estado romano deveriam ser, então eles têm um papel muito importante, né? Essa riqueza depositada no templo de Saturno, e a administração então ficava nas mãos dos senadores, cunhar moedas, administrar terras que eram obtidas durante esse processo de expansão. Mas eles também tinham um importante papel na política externa, né? Então, decidindo sobre operações militares, lembrando que a política externa de Roma era muito ativa, né? Então, eles eram conhecidos conquistadores da antiguidade. Junto com o Senado, que era um dos órgãos mais importantes então do Império Romano, nós tínhamos também as assembleias, que em latim eram chamadas de comitia, né? A assembleia que é semelhante à eclésia lá da Grécia, né? Haviam vários tipos de assembleias do populus, né? Do corpo de cidadãos, a comitia curiata, a comitia centuriata, a comitia tributa, que variava conforme a jurisdição, né? Conforme a região em que a pessoa morava, tá? Tinha essas divisões dentro do Império Romano, lembrando que ele fica cada vez maior ao longo do tempo. E as assembleias tinham variadas funções, né? Eles podiam decidir, tinham um poder de veto, né? Tinham até funções judiciárias. Então, gente, vocês aqui foi o resumo do resumo. Eu queria falar muito mais para vocês, porque é um assunto que eu gosto muito, né, de história política, história das cidades, é o que me agrada bastante. Mas busquem aprofundar, né, as coisas que foram faladas aqui na aula e também no texto. E percebam a importância, então, da história antiga, né, conhecer os primórdios da cidade para poder pensar, né, de forma racional
sobre os desafios que até hoje se impõem na vida em sociedade. E é isso, meus queridos, obrigado pela paciência de ficar comigo até aqui. Até a próxima. Tchau!